Muito bem, amigos da Imagem TV, estamos com o nosso paulochagas.net, de novo, nesta segunda-feira, hoje 9 de dezembro, estamos bem próximos do Natal e, claro, também próximos do Ano Novo. E nesse período a gente começa sempre já a repensar um pouquinho da vida e a expectativa em torno do que será 2014, com certeza acaba mexendo com o nosso psicológico também, de certa forma. Então, o meu boa noite especial a todos vocês e sempre é bom estar presente para bater esse bate-papo, para a gente conversar informalmente, trazer informações, discutir, enfim, alguns assuntos. Eu tenho, claro, algumas opiniões a serem feitas a respeito de diversas coisas e isso nos aproxima. Antes de mais nada, claro, gosto de começar a falar de esporte, mas hoje eu vou quebrar um pouquinho essa questão do esporte. Eu quero começar a falar para vocês do que representa, talvez, a nossa Coxilha Rica. Eu, desde a primeira vez que eu visitei a Coxilha Rica, há algum tempo atrás, eu praticamente me apaixonei. Foi amor à primeira vista, com certeza, a nossa Coxilha Rica. E a cada vez que eu sou convidado para visitar a Coxilha Rica, eu não sei como dizer não. Eu vou, sem pestanejar, e digo a vocês que a cada entrada na Coxilha Rica, seja qual for a estrada que a gente siga, ou qual for a localidade dentro da Coxilha Rica, ou qual for a propriedade que a gente vá na Coxilha Rica, todas elas têm uma característica diferenciada e ao mesmo tempo igual. Vamos ver se eu consigo me explicar um pouquinho melhor. Diferenciada porque tudo que a gente possa imaginar em termos de belezas naturais, envolvendo os campos nativos, as araucárias, os rios que cortam a Coxilha Rica, também as criações de gado, os tropeiros que a gente encontra no caminho, levando gado e tudo mais, esse é o diferencial que a gente encontra na Coxilha Rica. Mas a peculiaridade talvez parecida é que realmente aquilo lá é hoje um dos maiores atrativos turísticos do estado de Santa Catarina. E pasmem os senhores, eu até agora não sei ainda como é que Lages, no final de 2013, ainda não fez uma exploração do nível que a gente gostaria de ver. Claro que lá existem já inúmeras fazendas rurais, e o turista tem chegado assim quase que sem saber, ou quando sabe, e tem uma coisa muito curiosa. Turistas estrangeiros que vêm da Inglaterra, vêm da outros países europeus, como da Alemanha, da Holanda, e seja onde for mais, eles estão vindo sabendo como é a Coxilha Rica, e eles vêm lá daquela longínqua terra, vêm a Lages para simplesmente conhecer a Coxilha Rica, participar daquele convívio campeiro das fazendas rurais, passear a cavalo, que é uma das coisas mais fantásticas que você pode imaginar, é passear a cavalo, fazer cavalgadas na Coxilha Rica. Você imagine visualizando aqueles campos, aqueles verdes, aqueles morros, e a história está impregnada, está empregada dentro da Coxilha Rica. Para vocês terem ideia, na Coxilha Rica, você que está me assistindo talvez aí muito longe de Lages, a Coxilha Rica possui casas centenárias, para vocês terem ideia mesmo, construídas por escravos, gente. Tem casarões antigos que ainda tem a senzala, onde dormiam os escravos. O Corredor das Tropas, que também faz parte dessa história, e para quem não sabe o que é o Corredor das Tropas, eram os antigos comerciantes que levavam em suas mulas alimentos, enfim, todo tipo de coisas para o comércio, e vinham lá do Rio Grande do Sul, passavam por Santa Catarina, cruzavam o Rio Pelotas, e vinham nessa direção, passavam então a Coxilha Rica, e ali construíram com pedras, essas pedras mesmo que se encontram no campo, quilômetros e quilômetros de taipas, de pedras,
medidas milimetricamente, ou seja, 20 metros de diâmetro, aquele corredor, onde levavam então os cargueiros, as mulas carregadas de alimentos, de produtos para o comércio em São Paulo, Florianópolis para frente, e assim iam. Então, gente, este final de semana, eu tive o privilégio, eu tive o prazer de ser convidado para passar mais um final de semana numa dessas fazendas, rodeado de amigos. E digo para vocês que, infelizmente, o tempo passa voando. De sábado para domingo é um pulinho. Para você conhecer, para você curtir a Coxilha Rica, você tem que ficar lá no mínimo uma semana. E é o que estão fazendo os turistas estrangeiros, porque eles usam se encontrar numa dessas casas, numa dessas fazendas rurais, que abrigam cerca de 20, 25 pessoas, no máximo 30, não chega para lá, não chega mais o número. E vem esses grupos, então, de 15, 20 pessoas da Europa, começam numa fazenda rural, pernoitam, jantam, pernoitam, cedinho, no outro dia, montam os cavalos e seguem até uma outra fazenda para o almoço. Depois do almoço nessa fazenda, descansam e tudo mais, montam os cavalos de novo e percorrem os mais de 100 quilômetros de ponta a ponta da Coxilha Rica. Quem de vocês, aqui na região serrana, fez um trajeto como é feito por parte dos turistas estrangeiros que visitam a nossa Coxilha Rica? E o mais curioso de tudo é que até pouco tempo ninguém sabia que esses turistas da Europa e de outros países vinham para a Coxilha Rica dentro de Lages, mas já se introduziam na região, lá na Coxilha, nas fazendas, e a cidade, a imprensa, ninguém ficou sabendo. Foi por acaso, numa cavalgada no ano passado, em 2012, que a gente acabou descobrindo, conversando com os proprietários dessas fazendas rurais, e que nos colocaram essa novidade até então, e aí a gente descobriu que os estrangeiros estão visitando mais a Coxilha Rica do que nós catarinenses, nós serranos, nós lagianos, nós brasileiros. Mas sim, eu estava falando para vocês desta visitação neste final de semana, esse grupo de amigos, muitos colegas da Fundação Uniplac, e nós fomos lá na fazenda da nossa amiga Elusa e do marido dela, e lá curtimos realmente essa vida campeira, toda a simplicidade do homem rural, passeando a cavalo, fazendo churrasco, tomando chimarrão, tomando uma pinguinha, uma cerveja, seja o que for. Um pessoal acampado sob as árvores, outros dormindo na casa, na sede, fazendo fogão a lenha, esquentando a chaleira, enfim. Gente, tomando Camargo de manhã cedo, caminhando por aquelas belezas naturais, subindo morros, fotografando, brincando no riacho, pescando. E eu me dei o luxo de caminhar no corredor das tropas e a gente fica com uma imaginação de como eram naqueles tempos, quando ali passavam os tropeiros com as suas mulas, ou gado, seja o que for, que passava naquele tempo quando havia o transporte do gado a pé, né, levavam até esses grandes centros. E a gente, olhando para tudo aquilo, aqueles muros ainda intactos do corredor das tropas, do caminho das tropas, por 200 anos, 150 anos, seja como for, estão ali ainda para quem quiser ver. Então, gente, eu gostaria muito de pedir para que os nossos amigos da Secretaria de Turismo do município de Lages, nosso amigo Flavinho, que eu sei que ele já está trabalhando nesses projetos de multiplicação das opções turísticas aqui na nossa região serrana, principalmente em Lages. Mas, Flavinho, não espere mais tempo. Vamos criar alguma situação nova para a Coxilha Rica. Nova no sentido de talvez algum empreendedor construir uma grande pousada rústica, com estilo rústico, para receber visitantes de uma certa forma, para fazer um ponto central de distribuição de visitas. E eu lembro quando
O Marião, hoje vereador, era secretário de turismo, e ele, não sei se pela vontade que ele tinha de criar alguma alternativa de visitações, ele falava em buscar o passeio de trem pela Coxilha Rica, se bem que lá passam já os trilhos, e muitas pessoas que antigamente, quando o trem era de passageiros, já curtiam o visual da Coxilha passeando de trem. Hoje somente o trem de carga passa por ali. Então, pessoal, não vamos deixar de lado essa Coxilha Rica, essa beleza fantástica. Não vamos deixar que a plantação de pinos, que é hoje uma planta que o pessoal tem apostado muito, e se bem que a rentabilidade praticamente disso caiu e não está sendo mais tão atrativo o plantio de pinos, então não estão mais acabando com os campos nativos por causa do plantio de pinos. E lá na Coxilha Rica o desenvolvimento está sendo trabalhado desde o asfaltamento que já está sendo planejado, a verba, a licitação desta obra já está por sair a partir do ano que vem. Esta é uma das novidades que a gente tem para o asfaltar boa parte da Coxilha Rica, porque lá vão se instalar pelo menos mais 2 cooperativas de grãos e vão ter a necessidade de transporte desses grãos, porque eles querem estimular o plantio de grãos na Coxilha Rica e tem campo para isso, tem possibilidade para isso, a terra é fértil para isso. Então, a Coxilha Rica, gente, literalmente, é realmente muito rica. E se você não conhece, não perca tempo. Se você um dia pensar em fazer turismo rural de verdade, você escolha a Coxilha Rica, não menosprezando as outras fazendas rurais que nós temos, que são maravilhosas aqui na nossa região serrana, e algumas delas eu já conheço, já visitei, já pernoitei, já almocei. São todas maravilhosas. Mas se você quiser conjuminar também aquele visual das pradarias verdes da Coxilha Rica, você está convidado, tá bom? Eu me sinto muito bem em falar deste lugar que eu simplesmente estou apaixonado, já disse para vocês, foi amor de primeira vista. Obrigado, Elusa, por esta acolhida, obrigado à convivência de vocês, amigos, uns até nem conhecia, eu fiquei conhecendo neste convívio, neste final de semana, na Fazenda do Cipó, na Coxilha Rica. Muito bacana. Mas bem, quero então falar de esportes um pouquinho para vocês. E ontem assisti o jogo do Inter de Porto Alegre pelo Premier. E olha que haviam outros jogos muito mais interessantes para assistir, mas eu, metido a torcedor do Internacional de Porto Alegre, fiquei ali sofrendo, vendo o Inter empatar com o time da Ponte Preta, que não passava do terceiro time da Ponte Preta, um misto de jovens do time sub-20 da Ponte e alguns reservas, não havia nem titulares no time da Ponte Preta. E olha que o titular rebaixou. Agora vocês imaginem os reservas da Ponte Preta e ainda os jogadores sub-20 jogando contra o Inter. E olha que jogaram direitinho, superaram todas as expectativas. Eu imaginei que nessa partida o Internacional de Porto Alegre pelo menos golearia ou ganharia da Ponte Preta, dessa gurizada, que eu sabia que a Ponte ia jogar com o time misto, jogar com o time reserva, porque está disputando o título da Sul-Americana nesta quarta-feira. Mas não, o Internacional sofreu, quase perdeu, inclusive, a partida para esses meninos da Ponte Preta e empatou em 0-0, mais um empate. Conseguiu o pontinho milagroso que o livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas também, de qualquer forma, gente, se esse ano foi ruim para o Internacional, foi pior para o Vasco da Gama, pior para o Fluminense, pior para o Náutico e pior para a Ponte Preta. Então eu acho que tem que ser, claro, fazer uma reformulação, tem que se rever todos os erros, aprender com eles e reciclar o pensamento para 2014. De qualquer forma, como disse o D'Alessandro no final do jogo, time grande não cai para a segunda divisão. Pelo menos deu uma última alfinetada nos gremistas que estavam se achando porque ficaram vice-campeões brasileiros na segunda colocação do brasileiro, conquistaram aí a vaga para a Libertadores, mas então
para quem não sabe ou para quem não lembra, o Grêmio caiu para a segunda divisão e depois subiu. Né? O Grêmio foi para a Série B do Brasileiro já. E o Inter até hoje nunca foi, por isso o D'Alessandro diz que pode até ficar nas beiradas. E time grande não cai para a segunda divisão. Foi essa, pelo menos. E outra coisa, o Internacional, pelo menos, foi o único que conquistou o título no Rio Grande do Sul este ano, né? Conquistou já o Campeonato Gaúcho, de novo, este ano de 2013. E o Grêmio não conquistou absolutamente nada. Tudo bem. Nossa Chapecoense teve uma novidade muito boa na última sexta-feira. Eu que até havia escrito a coluna para Chapecó, fazendo uma previsão de que talvez a Chapecoense devesse renegociar e trabalhar muito a possibilidade de renovar com o técnico Gilmar Dalpozo. E até por curiosidade, a minha coluna não pôde ser publicada no sábado e eu recebi o contato da redação do Jornal Diário do Iguaçu. Um abraço a vocês do Jornal Diário do Iguaçu e Chapecó, me dizendo que não poderiam publicar minha coluna porque entrou um comercial de última hora e decidiram tirar a minha coluna. Pela primeira vez em 7 anos, eles não publicaram minha coluna no sábado, como a gente tinha previsto. Mas prometeram que iam publicar na segunda. Claro que daí eu reformulei os textos, atualizei. E ainda na sexta-feira eu fiquei sabendo da contratação do técnico, da renovação do contrato com o técnico Gilmar Dalpozo. Então, foi, de certa forma, boa essa transferência da minha coluna para segunda-feira, porque eu pude atualizar o meu contexto, meu texto, meu conteúdo, e realmente ficou melhor. Hoje de manhã estava conferindo e foi publicada nesta segunda-feira a minha coluna, diferencialmente dos outros finais de semana. Mas tudo bem, é um respeito que o pessoal tem de Chapecó pelo nosso trabalho com relação à crônica na cidade de Chapecó. É esse umbiguinho ainda que a gente tem com esse vínculo, com essa boa terra que eu sempre digo, a cidade de Chapecó, uma das cidades que eu mais gosto na vida. Hoje a gente inclui Lages, que é uma cidade que a gente adora, Chapecó, Carazinho, no Rio Grande do Sul, onde eu passei toda a minha adolescência, e claro, não poderei deixar de lado minha cidade natal, que é Nonoai, Rio Grande do Sul. Então a Chapecoense está bem encaminhada com a renovação de Gilmar Dalpozo. Claro, perdeu alguns jogadores, mas o ano que vem a expectativa é de montar um time logicamente mais forte. E hoje eu até me emocionei um pouco, porque o Globo Esporte, na RBS TV, mostrou um pouco de um filme que foi feito da história da ascensão da Chapecoense, mostrando os bastidores do time, aquele momento em que a equipe está indo para campo, dentro do vestiário, aquela conversa forte de animação, de estímulo, e aquilo então, logo, logo esse filme vai estar à disposição de todos para a gente conferir como foi a história. Eu confesso a vocês que estou extremamente curioso para ver de perto, para conferir esse filme da história da Chapecoense. E o Criciúma, meus amigos, Criciúma, quase morreram do coração ontem os amigos da Terra do Carvão, aguardando o resultado entre Vasco da Gama e o Atlético Paranaense lá em Joinville. E depois, então, comemoraram, depois do 5-1, o resultado pró-Atlético Paranaense. Mas a coisa que mais eu quero falar, e já vinha pensando o que eu iria dizer a respeito desse jogo do Atlético Paranaense, e quem é que não viu, quem não comentou, quem não se ressentiu de ver toda aquela barbárie ontem no estádio da Arena Joinville, em Joinville, naquele jogo entre o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. A briga entre torcedores foi a coisa mais lastimável que a gente viu. E hoje até escrevi no meu blog algo nesse sentido, que não dá para a gente entender, até deixa eu captar aqui para vocês, para não perder um pouco o fio da meada, nesse sentido. Escrevi que não dá para entender, que foge à compreensão atitudes como as que aconteceram em Joinville, entre torcedores do Atlético Paranaense e Vasco da Gama na última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Imaginar que o esporte foi criado e tem como objetivo a integração, a confraternização, o lazer e o entretenimento. Não só o futebol, mas o esporte. No entanto, há medo nos estádios, gente.
precisa de muita segurança, de muito reforço militar para impedir que sandices como essas que aconteceram nesta tarde de domingo aconteçam. Pois o fanatismo de torcedores que perdem realmente o controle e até nem sabem em nome do que ou qual a razão disso tudo. Se transformam, viram bichos nesse sentido. Ninguém segura. É pior que um cachorro louco solto atacando todo mundo. E olha, gente, essas pessoas jovens que estão lá brigando, com certeza são pessoas de família, têm uma vida normal na sociedade, são trabalhadores, são pais, são filhos, né? Mas o que explica que na hora, quando se cruza com os torcedores de um outro time, quando perdem essa razão, a gente não consegue entender, eles perdem por completo e nem se dão conta de que dentro daquela camisa do time adversário, lá está um outro jovem com as mesmas condições de vida, com a sua mesma rotina de vida, talvez. É pai, é filho, uma pessoa, um cidadão qualquer. Então, gente, ir ao estádio de futebol, hoje, antes de mais nada, exige talvez muito cuidado por parte das pessoas. O perigo da agressão ronda por todos os lados, pode ter certeza, principalmente se você está uniformizado. E por quê, gente? Ajuda, talvez, essa agressividade toda na vida das pessoas? Ajuda o time dentro de campo? Claro que não. Não muda nenhum fator nesse sentido. Então, eu acredito que essas pessoas são ignorantes por completo, pois aquele que vai a um estádio de futebol para provocar o que provocou provocaram esses torcedores nesta tarde de domingo em Joinville, e claro que não foi o único lugar, já aconteceu muitas vezes e vai ainda acontecer lá pela frente, embora o sistema de segurança hoje esteja muito mais preparado para isso. Nós sabemos que quando acontecem essas coisas, a televisão esquece tudo e filma o máximo que pode. Por quê? Para exatamente identificar cada um desses vândalos, desses criminosos, desses bandidos que estão hoje invadindo os nossos estádios e não estão nem um pouquinho preocupados com a segurança da pessoa ou da família que está ao seu lado. Afinal, gente, como qualquer outro, independente do time que torce, o que esses vândalos querem mesmo é provocar, é fazer as coisas todas erradas. Mas também tem aqueles que só querem ir ao campo para curtir o seu time de futebol, vibrar no momento do gol e depois simplesmente voltar para casa e retomar a rotina. É exatamente isso. Entendo ainda que, ilegal ou não, a presença dos policiais, foi dito que eles não fariam mais o policiamento dentro do estádio, pois eu acho que isso é fundamental. Não dá mais para acreditar apenas no comportamento ou na razão de qualquer dessas pessoas que esteja no estádio, principalmente porque tem torcidas organizadas. E essas torcidas organizadas é o que acabam realmente criando uma situação bastante complicada. Eu não entendo realmente como é que as pessoas podem se transformar no momento em que vão para o estádio. Certa vez, eu quero contar uma historinha para vocês, eu estava em São José, em Florianópolis, na grande Florianópolis, e o meu mano mais novo morava em Florianópolis. Ele, inclusive, era árbitro de futebol, e eu tinha até a carteira de jornalista esportivo. Eu atuava na região de Chapecó, na RBS, como repórter esportivo. Então, eu tinha a carteira da Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, e o meu irmão disse: Paulo, vamos assistir o jogo entre Figueirense e Criciúma, campeonato estadual hoje. Ele morava pertinho, a gente foi até a pé para o estádio do Figueirense, vamos. Mas era uma noite fria e, coincidentemente, eu tinha levado para Florianópolis uma blusa na mala. Essa blusa não era amarela, mas pendia para o amarelo. Mas, inconscientemente, eu vesti aquela blusa e fui para o estádio do Figueirense. E sentei lá nas sociais, lá onde só o pessoal com credencial entrava e tudo mais, eu entrei. O meu irmão quis ficar junto com uma galera mais separada e eu fiquei sozinho. E fui hostilizado de todas as formas, porque o pessoal achava que eu era torcedor do Criciúma, porque estava com uma blusa, rapaz, por causa do frio.
E eu vindo de Chapecó, torcendo lá para Chapecoense, me encrencando com os torcedores do Figueirense, e eu borrado de medo já praticamente, de tanta intimidação daquele pessoal me olhando, e ao ponto de realmente sofrer qualquer tipo de agressão. E eu dizia, gente, eu não tinha outra roupa para vestir, eu sou de Chapecó. Eu tinha que ficar gritando com os torcedores para dizer que eu não era de Criciúma. Mas passei muito medo assistindo um jogo de futebol. Então você vai para se divertir, para ver um espetáculo de futebol, mas tem que sofrer todo tipo de perigo, digamos assim, de ser agredido, de sofrer agressões. E você ter medo de ir no estádio de futebol porque está com uma roupa parecida com a do time adversário. Infelizmente, eu não tive a noção desse problema. Podia ter pegado um casaco do meu irmão, de qualquer outra cor, um preto, porque daí eu ficava com a torcida do Figueirense. Mas, homem, gente, eu passei tanto medo naquela situação, e por pouco eu não fui agredido das pessoas que não acreditavam que eu não era torcedor do Criciúma. E se fosse torcedor do Criciúma, estava ali eu tranquilo, por que tanta hostilidade dentro do estádio de futebol? E acompanhando a Chapecoense, eu fui em vários estádios de Santa Catarina, fui em Blumenau, fui em Brusque, fui em Jaraguá, fui em Joinville. E a temeridade era sempre a mesma, a hostilização do torcedor para a gente era a coisa mais horrível do mundo. Parecia que havia uma cerca com um monte de touro brabo, era bem isso mesmo. E que se aquela cerca se rompesse, aqueles touros vinham tudo para cima da gente. Tudo zebu, aqueles bem bravos. Mas é mais ou menos esse o sentimento. Você fica com medo de ir a um estádio de futebol. E quem é que não tem medo? Só quando você está ao lado da tua torcida, na maioria, aí você não sente nada. É uma maravilha. A vibração é total, é só festa. Mas fique perto do torcedor que está lá de fora, para você ter uma ideia. Eu em Chapecó, em todos aqueles anos que eu fiquei de repórter esportivo, eu nunca vi uma briga dentro do estádio regional em Condá, naquela época, do nosso torcedor com os visitantes que vieram de outras praças para torcer para os seus times. Eu lembro muito bem que havia um lugar bem perto das sociais, e ali ficava a torcida do Figueirense, a torcida do Avaí, do Blumenau, seja que fosse, naquela época, e a gente só via eles fazendo a festinha deles, mas nada de dar bola, deixa eles fazer a festa deles. E era mais ou menos assim, tem que ser por aí. Para eu encerrar esse assunto, agora há pouco chegou uma nota do governo do estado, uma nota oficial com relação a isso, eu quero ler para vocês. O Ministério Público de Santa Catarina e a Polícia Militar de Santa Catarina vem a público prestar as seguintes informações sobre os atos de violência ocorridos na cidade de Joinville, quando do jogo de futebol entre as agremiações do Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. 1. Não há no âmbito do Ministério Público ou da Polícia Militar de Santa Catarina diretriz institucional voltada ao não policiamento das áreas internas dos estádios de futebol de Santa Catarina. Isso quer dizer que não justifica, então, a falta de policiais dentro do estádio. Número 2. Especificamente no que tange a situação ocorrida em Joinville, a forma pela qual foi prestado o policiamento do referido jogo de futebol e resultou na deliberação ocorrida entre a Polícia Militar e os administradores da praça desportiva denominada Arena de Joinville, quando discutidos previamente os assuntos referentes às ações de segurança nas áreas interna e externa do referido estádio e quando estabelecido que, em conformidade com a legislação vigente, caberia aos promotores do evento, no caso os representantes do Atlético Paranaense, a contratação de segurança privada para a atuação nas áreas não acessíveis ao público, bem como para a formação e ou vigilância da barreira que deveria dividir as torcidas. Tais incumbências, inclusive, constam expressamente do item D da cláusula 3ª do contrato de prestação de serviço entre os administradores da praça desportiva e os representantes do Atlético Paranaense. 3. Em face disso, coube à Polícia Militar o policiamento externo e o estado de prontidão para casos de ocorrência de conflitos ou qualquer outro tipo de quebra de ordem pública, sendo que para tal designou 113 profissionais. Logicamente, a gente viu, minutos depois, a Polícia Militar contendo os mais agressivos, enfim, contendo a briga. Item 4.
Frisa-se que os atos de violência se deram exatamente na área sob responsabilidade da segurança privada, haja vista que a divisão das torcidas não se deu a contento. Tão logo se verificou a quebra da ordem, a força pública passou a agir, restaurando-a, socorrendo os feridos e identificando e detendo os principais autores das agressões. Foi aí que as televisões mostraram, as fotografias mostraram exatamente o rosto, a face dos agressores. E você viu lá um gigante, um grandalhão, um brutamontes, agredindo já um torcedor já desmaiado, sem possibilidade nenhuma de defesa, com uma barra de ferro. Batendo naquela pessoa, já desmaiada, não sei porquê. O certo queria realmente matar. E ao mesmo tempo sendo filmado, sendo fotografado, e os jogadores dentro de campo pedindo pelo amor de Deus para que ele não fizesse isso, pois ele não deu a mínima. Mandou os jogadores tomar lá naquele lugar e agrediu aquela vítima, aquele torcedor caído, que também foi brigar. Estava caído, mas foi um dos que foi brigar. No item 5. No que tange a atuação do Ministério Público, cumpre informar que em 22 de 2 de 2011, no exercício da autonomia funcional que lhe é própria, foi instaurado no âmbito da Promotoria da Defesa do Consumidor de Joinville, um procedimento voltado à verificação da regularidade do funcionamento da Arena Joinville, sendo constatado no mesmo, consoante apontado pela Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e engenheiros contratados pela Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville, diversas irregularidades, o que motivou o aforamento no último dia 2 de 12 de 2013, de ação civil pública, voltada então ao seu saneamento com a interdição da Arena Joinville para a realização de eventos esportivos e adequação na prestação da segurança, inclusive pela Polícia Militar, para o ano de 2014. E mediante a prévia oitiva de todas as entidades demandadas, até que sanadas todas as irregularidades tecnicamente apontadas. Referida ação não contempla a postulação de qualquer medida para o corrente ano de 2013. Número 6, tem mais. Em face de ofício anterior, na qual comunicada a irregularidade da forma do policiamento, então vigente, bem como do conhecimento do teor da aludida ação civil pública, o Comando Local de Policiamento do Joinville entendeu que, para aplicar previamente o que nela era buscado para o ano de 2014, passando a agir em respeito ao princípio da universalidade do policiamento, sem interferir naquilo que é próprio da iniciativa privada. Falaram e a gente quase nem entende o que estão querendo dizer. Número 7. Ressalta-se que o caso ocorrido em Joinville será objeto de análise detalhada do Ministério Público e da Polícia Militar, por meio dos procedimentos próprios, buscando-se ainda a interação das demais instituições do sistema de segurança pública e da persuasão criminal. Cuida-se com isso para fazer cumprir a legislação vigente do que se refere à garantia dos direitos dos torcedores e dos demais cidadãos. Além disso, busca-se a adequada solução para que os organizadores cumpram suas responsabilidades quando da realização dos novos eventos dessa natureza no estado de Santa Catarina. Assinado Lio Marcos Marim, Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina. Houve um disque enorme depois do que aconteceu, de que a Polícia Militar estava cumprindo uma determinação do Ministério Público e por isso não colocou os policiais dentro do estádio. E depois, do outro lado, o Ministério Público dizendo que a polícia poderia ter entrado e que não era bem assim a história, e ficou um jogo de empurra-empurra. Coube, então, ao Luiz Marim, Procurador-Geral da Justiça, criar uma nota em conjunto com o Governo do Estado de Santa Catarina, para não ficar um clima que ficou entre as duas instituições, Polícia Militar e Ministério Público, para que tudo se organizasse. Não adianta agora ficar procurando A ou B, se o culpado é o C ou o D, não importa. O importante é que se tome providências e que barbáries como essas nunca mais aconteçam em nossos estádios de futebol de Santa Catarina. O mundo inteiro se voltou para Santa Catarina. Por quê? Porque no ano que vem nós teremos a Copa do Mundo e o Brasil já está hoje vivendo todas essas informações, repassando qualquer acontecimento voltado com relação à Copa do Mundo para o mundo. E aí acontece algo nesse sentido, nesses meses que antecedem a Copa do Mundo, realmente assusta. Então, tudo isso acaba realmente criando uma situação complicada. Para nós encerrarmos a questão do esporte, rapidamente falando do Internacional de Lages,
O Inter fez um jogo festivo neste final de semana, cheio de homenagens com a seleção do Jocol, venceu, mas não importa o resultado, e está de férias. Agora o time se organiza para que no ano que vem, logicamente não vai começar as contratações nesse final de ano, e nem no início do ano que vem, porque a segunda divisão do futebol catarinense acontece somente depois da Copa do Mundo. Então, lá em maio, mais ou menos, maio provavelmente, abril ou maio, aí sim o time deve se formar, que assim que terminar a Copa do Mundo, né, no mês de junho, começa então o Campeonato Catarinense da segunda divisão, da terceira divisão e da primeira divisão do Campeonato Catarinense de Futebol. Antes disso, nós teremos, não, minto para vocês, só a segunda e a terceira divisão depois da Copa do Mundo. E a primeira divisão começa agora já em fevereiro, antes da Copa do Mundo. Então, estou confundindo as coisas. Então, todos os campeonatos estaduais da primeira divisão vão ser disputados agora, antes da Copa do Mundo, no início do ano. É essa a condição. Mas a segunda divisão do futebol catarinense vai ficar para depois da Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho de política, gente. Na última quinta-feira, esteve em Lages prestando contas o governador João Raimundo Colombo, que na quarta-feira, agora na SDR de Caçador, faz a última prestação de contas do ano. Eu realmente fiquei impressionado com os números apresentados, com todas as proposições de Raimundo Colombo, e eu entendi bem o recado que ele disse. Olha, no primeiro ano, eu tomei pé do meu governo, eu me ajustei no governo, isso ele estava dizendo. No segundo ano, nós iniciamos um trabalho de planejamento em torno dos projetos. No final do segundo ano de governo, e nesse terceiro ano, eu consegui os recursos com o Pacto de Santa Catarina, através do governo federal, e o Estado, então, atingiu aí um limite de 10 bilhões de reais para investimentos em todos os setores que você possa imaginar dentro do Estado de Santa Catarina. Em todos. Né? Educação, estrutura, via, estradas, hospitais, segurança pública, área social, enfim. Tudo que você possa imaginar, o governo do Estado está investindo pesado. E o mais curioso é que desses 10 bilhões, no final do terceiro ano de administração, Raimundo Colombo colocou que usou 8% desse valor, 800 milhões de reais, foram usados até agora, de um volume de 10 milhões. Então digo porque Santa Catarina tem 9 bilhões e 200 milhões de reais para seguir os investimentos. E como disse na nossa entrevista coletiva, Raimundo Colombo disse que agora é pôr o pé no acelerador e fazer a execução de todos esses projetos. Aí eu fiquei pensando também, ele vai para a reeleição. Qual vai ser o discurso se um governador está atingindo todas as áreas, as mais prioritárias possíveis e as menos prioritárias, em todos os setores, o governo está atendendo. Atendendo instituições, atendendo autarquias, atendendo ONGs, atendendo, que mais? Uma série de outras entidades filantrópicas e tudo mais, associações de bairros, liberando 10 mil aqui, 20 mil ali, 30 mil ali, 40, mas está atendendo todas as áreas, inclusive no esporte, liberando verba para a construção de mais uma ala da Arena Condá, liberando verba para também, qual o estádio, que agora o governo do estado, um outro estádio em Santa Catarina, também vai investir, liberando verba para o centro de treinamento do Internacional de Lages, que também vai acontecer. Então vocês imaginem, qual vai ser o discurso de um governador, de um candidato ao governo do estado, da oposição, para tentar desbancar todo esse projeto que Raimundo Colombo conseguiu construir neste governo até agora. E, logicamente, ele vai buscar a reeleição porque ele quer se contemplar com todo esse investimento, ele quer inaugurar todo esse processo de ações que ele está executando neste momento, e, logicamente, essas obras, muitas delas só vão ser inauguradas no decorrer de 2015, 2016, essas que ele está agora implantando. Por exemplo, o asfalto aqui na região de Campo Belo, vai ainda todo o ano de 2014, com certeza ele inaugura até o final do ano que vem.
ainda no seu governo, mas mesmo assim tem muitas obras que ele não vai conseguir inaugurar neste governo. Então ele quer se reeleger para tentar, então, em 2015, dar continuidade a esses investimentos e a esses projetos. Então eu fico pensando exatamente qual vai ser o discurso para desbancar tantas ações, dizer que falta isso e falta aquilo no estado de Santa Catarina, se tudo praticamente já está tendo contemplação com as ações do governo do estado. Vai ter a ser engraçado, mas de qualquer forma vamos acompanhar o desenrolar dessas eleições. E ele nos disse também na coletiva de que ele não pensa em deixar o governo do estado para fazer campanha, porque ele ainda é o governador e vai ser o governador em época de campanha. Mas ele vai se basear em todos os cuidados da legislação eleitoral, porque ele disse que não dá nem para caminhar na rua, basicamente, como governador, que podem ligar ele como campanha antecipada. Então vocês imaginem, onde estiver o governador fazendo uma inauguração, lá em meados de maio, por exemplo, vai ter gente dizendo que ele está fazendo campanha antecipada. Mas ainda ele estará no direito dele de fazer essas inaugurações dentro do governo. E claro, vai ter um período em que ele não vai poder mais fazer nada disso, não vai poder inaugurar, não vai poder fazer mais nada. E eu acho que aí, então, é a hora que ele vai para a rua fazer simplesmente a campanha e se licencia do governo, na expectativa, então, de que Eduardo Pinho Moreira assuma o restante do governo de Santa Catarina. E por falar em governo, desembarca agora do partido, aliás, da Tríplice Aliança, no início deste ano de 2014, o Partido dos Tucanos, o PSDB. Paulo Bauer, como todo mundo sabe, o senador Paulo Bauer, vai ser candidato do PSDB e de amigo de Raimundo Colombo, parceiro de Raimundo Colombo, ele vai se tornar, do dia para a noite, adversário, e eu quero ver qual vai ser a política ou qual vai ser o discurso a ser adotado por Paulo Bauer contra Raimundo Colombo, se até agora os ambos andam juntos e abraçados, trabalharam várias campanhas em conjunto, e vai ser difícil realmente. A oposição, com certeza, vai ficar por parte do PT nessas eleições, e ainda assim, o PT não vai poder bater muito, porque ele vai servir de palanque, o PSD vai servir de palanque para Dilma Rousseff, para a própria presidente da República, buscar a reeleição. Então vai ser uma campanha política completamente diferenciada, que nós vamos imaginar. Imaginem lá o PT criticando o Raimundo Colombo de cabo a rabo, porque vai precisar disso, vai precisar convencer o seu eleitor que Raimundo Colombo, apesar de tudo que fez, não presta para nada, é isso que eles vão tentar dizer. Mas mesmo assim vai estar no palanque Dilma Rousseff, com Raimundo Colombo apoiando a presidente da República para a reeleição. Então, não se sabe exatamente como é que isso vai se transcorrer no ano de 2014. São as eleições. Na última sexta-feira, depois da quinta, o encontro do PSD Jovem reuniu quase 1.000 pessoas lá na sede do MTG, no acesso norte de Lages, o encontro em que Raimundo Colombo abonou cerca de 160, 157 exatas novas fichas, e realmente deu para sentir que há muita gente no lado de Raimundo Colombo aqui na Serra Catarinense. Então foi um grande evento, houve jantar, não foi nem fácil para jantar, porque era tanta gente, mas tinha comida para todo mundo e foi bastante interessante. Eu só quero fazer um comentário, já fiz outras vezes, pelo amor de Deus, eu não sei quem é o responsável, eu sei que é a SDR de Lages, meu amigo Gabriel. Por favor, Gabriel, converse com a empresa que está construindo o asfalto em Campo Belo do Sul, e que, aliás, a empresa está trabalhando direitinho em várias frentes, são máquinas e máquinas trabalhando, mas as condições de trafegabilidade daquele asfalto da BR, da SC 380 hoje, ligando da 116, passando por Capão Alto até Campo Belo do Sul, são muitos os buracos, os perigos de acidentes se avolumam a cada viagem de uma pessoa, de um motorista, e eu não entendo se vão manter daquela forma até o fim das obras, que eu não acredito, porque não tem condições de fazer aquelas obras. Eu não consigo também imaginar a empresa trabalhando, fazendo o asfalto novo, fazendo todo a nova revitalização, e não olhar para aquela situação desoladora que é a condição que está o asfalto da 380
até Campo Belo do Sul. Um perigo realmente, não dá para viajar à noite, você que vai para Campo Belo ou vem de Campo Belo para Lages, evite viajar à noite porque você não enxerga os buracos e são enormes. Cada vez que cai uma roda, e olha, mesmo de dia, a gente acaba surpreendido por um buraco e não sei como que você não estoura o pneu e assim por diante. Então são coisas muito complicadas e precisam ser resolvidas. Então eu quero pedir para o meu amigo Gabriel Ribeiro para que determine um sistema de mutirão para que faça uma operação tapa-buracos na BR-380 que liga a 116 até Campo Belo do Sul. Pelo amor de Deus, façam isso. Lages está tendo agora as lombadas eletrônicas sendo instaladas. Eu quero deixar realmente a minha satisfação, demonstrar a minha satisfação por essas lombadas eletrônicas, porque estavam realmente muitos motoristas perdendo o controle deste trânsito de Lages, porque sem nenhum sistema de sinalização que iniba a velocidade, as pessoas estavam perdendo a cabeça nesse sentido e a velocidade estava sem limites, muitos acidentes na cidade de Lages. Outra providência importante foi a colocação de guarda-reios no entorno do Rio Cará, principalmente nos pontos considerados mais perigosos, e ainda eu acho que se deve fazer um estudo e colocar guarda-reio em outro ponto, em outros pontos que carecem uma atenção especial por parte da diretoria de trânsito, e até digo aonde, passando o Bar do Gordo, cerca de 500 metros à frente, tem uma curva muito forte, e se você não estiver atento, você segue direto para o Rio Cará. Ali precisaria pelo menos aquelas sinalizações luminosas, porque em dias de chuva, à noite, como hoje, chovendo, você não vê praticamente nada, só quem conhece muito bem aquela região ali para não cair naquela curva. Então, se tivesse uma sinalização luminosa, você vê nas estradas, nas BRs, aquelas placas grandes com uma seta preta no meio apontando, e aquela placa bem luminosa, você acaba se orientando e acaba não sofrendo nenhum risco de acidente nessas BRs. Então, talvez esse tipo de sinalização, em vez de guarda-reios, poderiam também ajudar na visibilidade das pessoas que viajam ou que andam no entorno do Rio Cará, aqui na cidade de Lages. Ainda quero rapidamente falar sobre os nossos voos regulares. O nosso prefeito Eliseu Matos, ele está providenciando com a ajuda do governo federal e talvez tenhamos então o anúncio ainda este ano de um voo regular ligando Lages a São Paulo. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar, antes de nós encerrarmos o nosso programa de hoje, a jovem Alessandra Antunes. E as pessoas parecem que não conhecem essa menina. Ela é uma das atletas mais vencedoras do estado de Santa Catarina na categoria de bicicross. A menina é simplesmente um fenômeno. Conquistou já com o título deste ano 10 títulos estaduais em bicicross, já foi campeã brasileira e muitas vezes esteve papando diversas boas posições em campeonatos brasileiros de bicicross. A menina em Santa Catarina é imbatível realmente no bicicross. E ela foi a Jaraguá do Sul nesse final de semana, na última etapa do Catarinense de bicicross, apenas para buscar a sua medalha, o seu prêmio do título já antecipado de bicicross, mas resolveu disputar a prova e ganhou de novo. Então, ganhou a prova, a última etapa, e ainda o prêmio de melhor atleta, aliás, de campeã geral. E assim por diante. Outra coisa que eu quero falar, no próximo dia 21, recebemos o convite do prefeito Eliseu Matos para a confraternização, do Eliseu que já tem esse hábito de confraternizar com a imprensa de Lages, sempre no final de ano, já quando era deputado, ele fez várias confraternizações, pelo menos umas 3 confraternizações, agora acho que é a 4ª, se não me engano. E para o dia 21, então, no sábado, às 9 da manhã, lá na Chácara da Batistela, a imprensa está convidada a participar deste evento, juntamente com o prefeito Eliseu Matos e todos os seus secretários, enfim, para que toda a imprensa possa não trabalhar nesse dia, e sim participar de uma diversidade muito grande de atrações que eles pretendem criar, como futebol, torneio de imitações, né? Tem pessoas que vão imitar, e aí eu quero até dizer, tem um colega
o Daniel, da Rádio Clube, imita o próprio prefeito Eliseu Matos, eu duvido que alguém consiga ganhar dele na hora da imitação. Porque ele falando, imitando Eliseu Matos, se você fechar os olhos, é o Eliseu falando e não tem dúvida. Então, já tem até campeão, eu acho, nesse torneio de imitações. É impressionante como ele imita tão bem Eliseu Matos. Também vai ter bingo, música, almoço e outras brincadeiras para o pessoal conferir. Depois disso, em primeira mão, a gente diz aqui que o prefeito Eliseu Matos vai tirar férias e vai viajar, passar o Natal e o Ano Novo no exterior. Eliseu gosta muito de viajar para os Estados Unidos, vai para a Disneylandia, eu acho, para a Flórida, vai curtir, vai esparecer, e pela primeira vez o vice-prefeito Tony Duarte vai assumir o comando do município de Lages por cerca de 20 dias e vai estar então como prefeito. Já na sessão desta segunda-feira, ou amanhã na sessão de terça, vai ser aprovada então a licença do prefeito Eliseu Matos para que ele possa tirar férias então e se ausentar do comando do município de Lages, liberando aí para o prefeito Eliseu Matos. E também, na Câmara de Vereadores, na sessão desta segunda-feira e nesta de terça, será votado o orçamento de 2014, o projeto mais importante, a previsão orçamentária para 2014, para, enfim, o governo poder se planejar e trabalhar. Então, na sessão desta segunda e de terça, e outra questão curiosa que deve também polarizar um pouco das discussões é a questão da presidência da Câmara de Vereadores, uma vez que Anilton Freitas tem a prerrogativa do Estatuto da Lei Orgânica Interna da Câmara de Vereadores, e ele pode, através do regimento interno, ele pode permanecer como prefeito, aliás, como presidente da Câmara de Vereadores por 2 anos. Só não continua como presidente da Câmara de Vereadores em 2014 se ele renunciar. E ele disse que não vai renunciar e só entregaria o cargo se fosse para o Márcio Machado, conforme o acordo que foi feito para que o PPS assumisse em 2014, o PSC em 2015 e o PMDB em 2016. Então, somente ele abriria a mão da presidência da Câmara de Vereadores se o Márcio for assumir. Mas para o Márcio assumir, ainda precisa de 10 votos de outros vereadores para ele assumir essa condição, porque daí então teria que renunciar, aí não teria mais presidente na Câmara de Vereadores, teriam que eleger outro, e o Márcio Machado receber então 10 votos no mínimo de vereadores para poder assumir a presidência da Câmara de Vereadores. E como existe um perigo, segundo o Anilton Freitas, se ele renunciar, corre o risco da oposição eleger um presidente da casa. Então, preferem manter o Anilton Freitas como presidente da Câmara de Vereadores e não correr nenhum risco com relação a perder, então, para a oposição, quem sabe, o cargo de presidente da mesa diretora. Já pensou? Que situação interessante. Então, o próprio Eliseu Matos não está fazendo muita força, embora tenha conversado com o Anilton Freitas, não faz muita questão de que o Anilton saia, porque a presença dele na presidência da Câmara de Vereadores assegura toda a tranquilidade de ter um representante do governo, aliado do governo, no comando da mesa diretora da Câmara de Vereadores. E se o Anilton acabar renunciando, pode ter uma surpresa desagradável. Mas muito bem, minha gente, eu acho que o pessoal do esporte já está por aí, já estão me atirando o tomatinho, o vinho, porque eles querem falar um pouquinho do esporte serrano, catarinense, brasileiro. Eu já falei um monte aqui também da questão do Atlético Paranaense, eles vão falar mais um pouco. Então, a gente se despede de vocês, prometendo, se Deus quiser, voltar na próxima semana, terça-feira, com mais um programa aqui na Imagem TV. E terça-feira, se não me engano, o Miller vai fazer a confraternização do pessoal aqui da Imagem TV. Então, eu acho que nós vamos até, não sei como é que vai ser o nosso programa aqui, viu, Miller? Você vai ser depois das 8, então, que a gente vai para lá. Mas, de qualquer forma, fica aí um grande abraço, uma boa noite a vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.